Fala, gestor, fala, gestora, tudo bem com você? Eu espero que sim! Estamos aqui em mais um vídeo aqui no nosso canal. Você já sabe que é a nossa escola aberta de gestão escolar e educacional. E hoje este vídeo está com uma carinha um pouquinho diferente, porque é um vídeo com carinha de grupo de estudos, isso mesmo. É um recorte que eu trouxe de um trabalho que faz lá parte do meu programa de capacitação de gestores escolares, que é a etapa de grupo de estudo. Então, tá um pouquinho mais teórico, vou trazer aqui recortes de um livro que eu já vou falar para você qual é, para a gente discutir um elemento que é essencial na atividade do gestor educacional, do gestor escolar, que é o planejamento escolar. Mas antes de continuar, já quero te convidar a se inscrever no canal para que você receba aqui as notificações, ative o sininho, é claro, para você receber as notificações e não perder nenhum vídeo que seja postado aqui. A gente tem aqui na nossa escola aberta, aqui no nosso canal, vários tipos de vídeos, né? Você pode observar, vai ter playlist para você lidar com as pessoas lá da sua escola. Alguns vídeos são respostas de perguntas de alunos, alunas, mentorados, outros seguidores que eu tenho lá no Instagram. E outras, vou trazendo aqui aos poucos alguns elementos do meu programa de capacitação. Então vamos lá para a nossa discussão de hoje, o nosso fazer esse grupo de estudos. Então eu vou te dar a dica, hein? Que você pause, que você pense em alguns momentos, alguns pontos que eu coloco aqui e tente fazer conexões com a sua realidade, colar com a sua escola, com aquilo que você está vivenciando, se você estiver lá trabalhando na escola. E se você ainda não está, se você está se preparando para isso, ou se você ainda está iniciando nessa caminhada, pausa também para fazer anotações, ideias, porque a ideia aqui deste vídeo é estudar. Então, vou trazer recorte de teoria e nós vamos estudar sobre estes conceitos, que é aqui um caminho que a gente também vai ter aqui dentro do nosso canal, tá bom? E é nosso, tá? É meu, é teu e é de todo mundo que chegar aqui para dialogar com a gente. Bom, então, o tema de hoje desse nosso grupo de estudos é falar sobre o quê? Os objetivos do planejamento escolar. Para falar sobre isso, eu trouxe aqui um trecho do capítulo 8 do livro Organização e Gestão da Escola, Teoria e Prática, do José Carlos Libânio, que eu já te falo que é um livro que precisa ser livro de cabeceira do gestor escolar. É livro que a gente precisa carregar junto com a gente. Quando eu estava coordenadora pedagógica, este livro não era nem essa edição que está aqui, era uma edição anterior. Ele estava sempre comigo. Então, eu tenho o meu todo grifadinho, todo anotado, cheio de marcação até hoje. E, às vezes, eu folheio ele. Por quê? Porque eu me lembro de situações em que o conhecimento sobre esse livro me ajudou. Então, para falar de planejamento escolar, os objetivos do planejamento escolar nesse nosso grupo de estudo, nós vamos fazer eu trouxe aqui alguns recortes do capítulo 8, que vai ficar bem claro para você a importância desse planejamento e como que você pode começar a iniciá-lo na sua escola, ou desenvolver na escola, ou melhorar. Porque às vezes você tem esse planejamento, você tem um plano organizacional na sua escola, mas que carece de melhorias. Então, eu espero que aqui com essas reflexões, com aquilo que a gente vai estudar aqui, você consiga, então, pensar essas melhorias ou encontrar novos caminhos, é claro, para alcançar os objetivos que você precisa alcançar na escola em que você está gestor, em que você está gestor. Vamos lá, então. Vamos primeiro refletir. Quero te chamar aqui a um estado de presentificação, então de presença mesmo. Esquece, deixa de lado o celular, desliga, fecha e para pensar. Para que planejar? É importante fazer essa reflexão justamente para quê? Para você, enquanto profissional da área de gestão escolar, você para assim, mas por que o planejamento é importante? Por que eu não posso simplesmente chegar em um ambiente de trabalho, chegar lá na minha escola e executar ações? Por que esse planejar é importante? Quando eu falo do planejamento, faça essa reflexão, mas quando eu falo do planejamento, é justamente pensar assim, o planejamento me ajuda a identificar o quê? Caminhos,
ele me ajuda a ter clareza sobre os meus objetivos, sobre aquilo que eu quero alcançar e principalmente sobre o como. Quais são os passos que eu preciso dar para alcançar? Então, reconhecer que o planejamento é fundamental na gestão escolar é o primeiro passo, até mesmo antes da gente desenvolver. A gente às vezes fica tão focado em pensar o planejar pedagógico para a sala de aula, o planejamento com os nossos professores, com as nossas professoras, que a gente esquece da importância desse planejamento na gestão escolar. Ah, mas a gente sabe que existe o projeto político-pedagógico, ele já é um planejamento. Não, ele não é. Ele é um documento que mostra qual é a proposta da escola, daquela escola que você está atuando. Ele faz parte do planejamento. A ação, o ato de planejar é o que vai dar ritmo, é o que vai dar objetivo, é o que vai dar segurança para você executar as ações que precisam ser executadas enquanto gestor escolar. Então, de uma maneira bem simples, muitas vezes a gente passa mais tempo relógio, tá? Planejando do que executando uma ação. Vamos fazer um exercício rápido aqui? Quando a gente vai ministrar uma aula, quanto tempo a gente passa planejando aquela aula e a gente vai até lá e em 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos, nós ministramos aquela aula. Muitas vezes o planejamento, se não em todas as vezes, o planejamento em tempo relógio é muito maior do que o tempo de execução. Por que que na gestão escolar isso precisa ser diferente? Já sei, você vai falar assim para mim. Porque é muita pressão, é muita coisa para fazer, a operação da gestão escolar ela é gigante. Ela é gigante? É gigante. Mas a gente precisa o quê? De planejamento para que ela se torne mais fluida, mais assertiva e mais objetiva na maioria das vezes. Então, depois disso que eu falei, se você for refletindo junto comigo, já vai pensando por que você enxerga que planejamento é importante. Ou se até então você não enxergava que o planejamento era importante, agora você começou a perceber que ele é essencial para o exercício da função? Essa é uma pergunta que precisa de uma resposta, e uma resposta positiva, tá bom? Seguindo aqui com o nosso grupo de estudos, então. O que o Libânio ele traz para a gente quando fala do planejamento escolar? Vamos lá. Que o planejamento escolar ele consiste numa atividade de previsão da ação. Olha lá, eu vou prever a ação a ser realizada, implicando definição da necessidade a atender, objetivos a atingir dentro das possibilidades. Isso aqui é um ponto essencial quando a gente lê esse recorte. Dentro das possibilidades. Quais são os objetivos e que sejam objetivos reais, porque às vezes a gente define objetivos no planejamento que na verdade não estão alinhados àquilo que é a realidade daquela escola. Então, dentro das possibilidades, o que o planejamento tem ainda? Procedimentos e recursos a serem empregados, tempo de execução e forma de avaliação. Então, quando eu planejo, eu tenho uma visão ampla de um cenário, tá? Eu tenho um cenário que eu vou atuar, que eu vou agir, e neste cenário eu tenho objetivo bem definido, eu tenho procedimentos, eu tenho clareza dos recursos que serão necessários, eu tenho tempo de execução previsto e eu tenho principalmente a forma de avaliação, porque todo planejamento precisa ser avaliado. E o Libânio continua aqui pra gente, ó. O processo e o exercício de planejar refere-se a uma antecipação da prática, de modo a prever e programar, veja bem, programar ações e os resultados desejados, constituindo assim uma atividade necessária à tomada de decisão. Já ouviu falar daquela expressão? Se você não sabe onde você quer ir, qualquer caminho serve. Quem assistiu Alice no País das Maravilhas ou leu lá na literatura sabe do que eu estou falando. Então, quando eu falo de planejar, eu estou falando de antecipar a prática, para programar, prever e programar ações. Onde eu quero chegar? Então, se eu tenho lá no meu planejamento escolar
os resultados que eu quero atingir, eu vou fazer o quê? Eu vou desenvolver ações que são necessárias para alcançar aqueles resultados. Agora imagina, se eu não sei que resultado que eu quero atingir, se eu não sei que objetivo, onde eu quero chegar, como que eu vou desenvolver ações que sejam assertivas, ações que sejam efetivas, ações que realmente estejam, atendam às necessidades da escola e estejam dentro das possibilidades da sua execução? Então, não existe gestão escolar que traga resultados sustentáveis sem planejamento. O planejamento ele precisa existir. E quando ele fecha aqui falando de tomada de decisão, é justamente o quê? Tomar decisão faz parte do cotidiano do gestor escolar o tempo inteiro. Então, quando eu falo de tomar de decisão, eu estou de recorrer ao meu planejamento, de entender o que eu planejei, de avaliar o que deu certo, o que não deu certo, para eu decidir se eu continuo, se eu ajusto, se eu recuo, se eu mudo, se eu preciso de pessoas diferentes, se eu preciso de mais gente. Para tudo isso, quando a gente fala aqui do planejamento, isso é importante. Então, nesse momento aqui, como eu falei, grupo de estudo, para refletir. Eu quero, então, que você pare e pense e avalie aí, rapidamente, tá? Como que está teu planejamento escolar hoje? Como esse planejamento está? O que precisa melhorar e o que precisa mudar? Responde isso e eu te espero no próximo vídeo, que a gente já vai seguir aqui estudando o Libânio sobre os objetivos do planejamento escolar. Até já!